E começamos mais um Cultura Café, esse podcast que tem o objetivo, tem o propósito de trazer muita informação, conteúdo de peso, conversas, conexões e tudo aquilo que vocês já estão acostumados a ver aqui no nosso podcast. Se você ainda não nos segue, é só você clicar no se inscrever aí no YouTube e no podcast aí no Spotify, você também pode nos acompanhar seguindo a nossa página. Eu tô aqui com o meu parceiro Everton, parceiro de programa. Como está, querido? Tudo bem? Tudo bem, beleza. Tudo beleza, jóia, beleza. querido. Bom, boa noite aí, então. Mais um podcast do Café Itália, o Cultura Café, né? A gente trazendo sempre novidade, entretenimento, conteúdo de peso, pessoas interessantes. O café nos proporciona conversas maravilhosas, né, Albino? Exatamente. E hoje nós temos aí mais um participante de peso, né, amigo? Porra. Uma participação ilustre que nos deixa muito feliz. Eu conheço há pouco tempo, mas o pouco tempo que eu conheço já foi enriquecedor e incrível. E eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser muito gostosa, né? Com certeza, com certeza. Então, tu podia nos dar o... Eu vou fazer uma breve apresentação, ele dispensa apresentações e tem muito mais a ser dito, mas eu faço questão de ler aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho quem é o Clairton Rodrigues da Mota. Ele que tem formação em gestão pública e responsabilidade fiscal. Ele tem também curso de língua brasileira de sinais, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Desde 1997 na administração pública municipal, exercendo o cargo de chefia na área de recursos humanos desde 2007 e posteriormente 2019 atuando junto à Controladoria Geral do município e além disso ele é presidente da Sociedade Espírita Ivon Costa até dezembro de 2023. Isso é só uma breve apresentação porque eu vou deixar que você se apresente. Isso é um cartel quase do MMA, né? Eu nem contei tudo, né? Pensar que tem mais. Tu me permite eu chamar na Libra então, já que... Por favor, então... por favor, aqui ó. Por gentileza, meu querido amigo Clairton. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês e para a gente conversar um pouquinho acerca de algumas questões interessantes, importantes e que eu possa contribuir de alguma forma com esse momento tão enriquecedor. Que legal, a honra é nossa, Clairton, do Cultura Café, né? Que nós temos como nós falávamos nos outros programas aqui, eu, Albino, a nossa premissa do podcast, do programa, é trazer conversas interessantes, pessoas interessantes, e tu, com esse cartel todo, né? É uma delas, né? Albino? Tem muito a oferecer. Muito obrigado. Meu Deus, o Clairton eu sempre digo assim, nós temos sinais e graças que encontramos na nossa vida, né? E eu encontrei o Clairton de uma forma muito inusitada, né, Clairton? Especial, né? Verdade, onde eu atendia com aquele famoso carrinho, aquele famoso carrinho que já comentamos, eu atendia a Prefeitura de Santa Maria, foi onde eu conheci o Clairton, então me foi apresentado esse cara sensacional, né? E de lá temos aí nutrido, alimentado uma amizade muito, muito, muito bonita, né? Muito obrigado por tamanha consideração. Por favor. Importante. Eu chamo de professor, né? Porque ele é uma enciclopédia ambulante, né? Eu também o chamo de professor, né? Porque todos nós temos o que aprender e ensinar mutuamente. Isso é importante, né? Claro. É importante mesmo. Mas, Clairton, eu vou fazer uma chamada, então, porque a gente conversávamos mais uma vez nos bastidores, né? Exatamente. Nós ainda vamos fazer um programa dos bastidores, né, Clairton? De outro programa, né? Meu Deus do céu. As câmeras. As conversas rolam assim, são muito interessantes. Então, eu quero que tu fale um pouco para a gente desse teu mundo das libras. Vamos começar por aí? Mundo das libras. Isso. Importante, uma das melhores situações que aconteceram na minha vida, posso considerar assim, porque é uma descoberta de um mundo que eu mesmo desconhecia e, inicialmente, eu não me propunha a fazer esse tipo de coisa. E como é que foi isso? Tu buscou uma formação profissional ou foi inusitado isso também? Exatamente. Olha, é interessante, a história é bem interessante porque em determinado momento eu tenho formação em técnico informática e eu usei dessa formação para dar aula de informática num curso que tinha sido aberto nos sindicatos municipários há alguns anos, isso lá no início dos anos 2000. E eu dando aula, de repente, na minha aula, alguém chegou e bateu na porta. Eu fui abrir, eram dois sujeitos surdos. E eles escreveram num papelzinho, ensina informática pra gente. Olha só. Nossa. E eu disse para ele,
eu disse não. Porque ele foi teu primeiro contato. Primeiro contato com eles, assim, com a comunidade surda e, enfim, com os surdos. E eu disse não. Eles não entenderam, eu escrevi no papel de volta e disse não. E eles perguntaram no papel de novo, mostrando por quê. E eu já pensando em todos os bytes, gigabytes, Winchesters e tudo mais, tudo para explicar, e uma série de contas matemáticas que a gente faz no início do curso, fazia no início do curso, já dizendo o quanto que era difícil. Eu disse, não tem comunicação. E ele disse, mas a gente te ensina, botou de novo. E eu disse, impossível. E fechei a porta. Esse foi o primeiro contato. Sim. E a partir daí, essas coisas todas, eles voltaram. Dali a 2 dias, eles voltaram na aula. Eu estava dando aula, eles voltaram de novo. Voltaram, bateram na porta, eu abri a porta, eram os 2. E eu, meu Deus do céu, eu disse, não tem comunicação. Já pensando de novo em tudo. Dali a 2 dias, eles voltaram de novo. Eles insistiram, na outra semana de novo. E uma coisa interessante é que eu já tinha decidido que eu não daria aula para eles por conta dessas questões da comunicação. Já estava resolvido. Resolvido com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu perdi o sono de noite. De madrugada, eu me acordava e pensava, como é que eu vou dar aula para eles? Sim. E pensava. O teu inconsciente já tinha dito ao contrário para ti. Já estava dizendo ao contrário. E eu querendo me convencer de que eu não iria dar aula de informática para eles. Enfim, isso foi. Eles chegaram a conversar com o presidente na época, né, o responsável lá do sindicato na época, e ele me chamou e disse, olha, Cleiton, o pessoal está vindo aqui pedindo aula de informática e tudo mais. Mas é difícil, a gente sabe que é difícil. Sugiro que tu insira eles nas turmas, que eles vão acabar desistindo, porque já foram na CS, já foram em outros lugares, e no Senac, etc. E eles acabaram por desistir. E eu disse, não é uma boa, porque é ruim para mim, cria uma falsa expectativa para eles, é ruim para o grupo que está na aula, é ruim para todo mundo, é ruim para o nosso curso, inclusive, é um curso específico do sindicato, né, especificamente. E aí, nesse sentido, eu disse que não, dessa forma não seria interessante. Mas fiz uma proposta. Então, quem sabe eu abro uma turma só para eles. Um cafezinho? Eu tomo Aceita cafezinho. café, amigo? Aceito sim. Aí, eu disse, quem sabe a gente abra uma turma só para eles. Né? Aí... Só para eles não, dois? Só para eles, os surdos, os dois. Né? Inicialmente os dois, porque eu não sabia como é que eu ia sair com essa falta de comunicação. Viriam outros, né? Provavelmente outros surdos e tal. Efetivamente, ele disse, não, a gente não tem como te pagar isso. Não tem como fazer isso. Ele disse, mas uma turma só. Não, não tem como. Não, eu faço pela metade do preço. Não, não tem como. Aí eu vendo que eles estavam insistindo e tinham essa vontade. Sim. Eu resolvi abrir uma turma para eles. Era um horário de intervalo que eu tinha, era um intervalo entre a aula da tarde e a aula da noite. Eu dava aula manhã, tarde e noite. Café. Café. Saúde. Café, saúde. E aí eu dava aula manhã, tarde e noite, né? Resolvi abrir uma turma para eles. Sim. No intervalo que eu tinha entre tarde e noite. Mas aí, não tem como te pagar e coisas do gênero. Deixei por aí. Não tem problema. É minha parcela de contribuição social. Vamos lá. Sim. Claro. E o primeiro dia de aula foi algo muito assustador, assim. De certa forma, primeiro que eu estava ansioso. Eu também estava ansioso com esse primeiro dia de aula, né? Efetivamente. Eles chegaram... E você não tinha estudado nada sobre Libras? Não tinha estudado nada sobre Libras. Sim. E depois, quando eles chegaram, estavam prontos para começar a aula, eu olhei de longe, antes de entrar na sala, eu disse, meu Deus, eu me meto em cada fria, né? Por que eu fui dizer isso, né? Né? E efetivamente eles estavam me olhando. E aí, eu entrei na aula e coloquei meu nome no quadro e apontava para o quadro e fazia. Sou eu. Tá? Até que um deles levantou, sinalizaram entre eles, eu não entendi na hora. Sim. Um levantou, botou outros nomes ali e fazia um seguinte sinal. Dizendo que esse era o nome meu, esse é o nome dele, esse é o... E aí a gente foi
se juntando, Ele foi se conhecendo, se conhecendo, ele foi se para ensinar integrando. e já aprendeu a primeira lição de Libras. Justamente assim. Ó. E efetivamente, bem, esse era o propósito. Eu vou ensiná-los. E eu só aprendi o tempo todo. Tu tinha muito mais a aprender do que Muito ensinar. mais a aprender. Na segunda aula, a primeira aula foi difícil, assim, mostrando algumas questões na apostila e tudo mais. Na segunda aula, antes deles chegarem, eu levantei as palavras mais importantes que eu utilizaria naquela aula de Libras, de informática, perdão. Coloquei no quadro, eles me ensinaram aquelas palavras, os sinais ali, e eu passei a partir daí trocar com eles. Antes de começarmos a aula de informática, começávamos a aula de Libras. Em 6 meses a gente estava conversando algumas coisas muito tênues, assim. Depois eu dediquei um tempo para a escola dos surdos lá na Lorenzi, na Tomazete Lorenzi, na Lorenzi, não lembro, a Lorenzi. E fui lá para a escola para aprender mais e melhorar a minha qualidade de trabalho, né, nesse sentido. E aí fez todo um sentido na minha vida, esse tipo de trabalho e relação. Aprendi que com eles, apesar de não terem um dos sentidos, a vida não perde sentido. E tem muito mais significado. Exatamente. E eles são muito brincalhões, eles são muito... extremamente barulhentos, né? Extremamente barulhentos, né? E aí é importante, nesse momento, a gente esclarecer que os surdos não são mudos, eles são surdos. Claro, obviamente, eu falei barulho num bom sentido, né? Justo, exatamente. E aí eu aproveitei para dizer isso. Os surdos, normalmente nós dizemos surdos mudos. Né? E eles não são mudos, porque eles emitem som de voz. Alguns mais no peito, uma voz mais grave. Interessante, tu falava para nós isso no bastidor, né? Justo. E alguns uma voz mais lábio-dental, ou coisa do gênero, né? Língua-dental. Me permite, desculpa a intromissão, mas a questão que me chamou a atenção, tu falou do som de peito som mais... e lábio-dental. Isso, né? língua-dental, perdão. Língua-dental. Isso, existem técnicas? Justo, são desenvolvidos técnicas? Justo, assim, ó, efetivamente, cada um deles percebe os sons de uma forma. Por quê? No geral, eles percebem que são... a família vai perceber que eles são surdos com pequena idade. 2 aninhos, 3 aninhos, 3 anos por ali. Né? Quando a mãe chama, todo mundo vem correndo e ele fica brincando, ou quando chama, conversa com ele, ele não responde, geralmente a mãe verificava essa questão, levava lá e constatava. Aí passavam a ter aula de fonoaudiologia, com sons. E cada um deles percebe de uma forma. Alguns falam, por exemplo, Clairton, que é o meu nome, tem um professor que é o professor Jefferson. Ele fala com uma voz mais grave no peito. Ayrton. E tem o Ednei, que é um irmão de um compadre meu, também surdo. Ele fala na ponta da língua, no dente. Crito, crito. Ele sente mais assim a vibração. Sim. Então a voz deles é diferente. Claro. Por isso, por ser diferente, eles procuram não falar. Claro. Para não incomodar ninguém e não chamar a atenção. Sim. Mas então eles têm voz, eles são só surdos. Tá E, e como é que meus pais não perceberam? Oi? Bom, mas o problema era outro, né? Não era... Olha só. Tô brincando. Era outro problema. Uma brincadeira, claro. É uma brincadeira, obviamente, mas trazendo de novo para o tema, achei muito interessante isso, porque são coisas que a gente não imagina. Exatamente. Né, Albino? Nos passam isso. Eu já tive contato com eles, né? Surdos, mas nunca vai ter a sensibilidade de entender que o cara desenvolveu uma técnica ou ficou mais confortável daquela forma para ele, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu interpretei isso como olha a ignorância, como uma tentativa desesperadora de se comunicar. E na verdade não é. Na verdade não é. Né? Na verdade, houve uma técnica, houve um estudo para aquilo ali, se é que eu entendi, né? Justo. Ele apresenta a sensibilidade daquela forma, ou seja... Provavelmente, perdão, ele tenha feito, durante a infância, aulas de fonoaudiologia, para tentar se comunicar. Porque a história deles é muito complicada, muito sofrida. Eu participei da formatura de
magistério de alguns surdos já em idade avançada, que, graças à escola Reinaldo Coser, com Libras e Libras, onde tem funcionário surdo, professor surdo, aluno surdo, né? E proporcionando essa formação para eles, isso participei em que professoras deles, quando eles eram crianças, que tratavam eles de uma forma, pediram perdão pela forma que tratavam. Porque eles apanhavam da professora. Porque eles tinham que fazer, porque eles tinham que falar, escrever e ler igual os outros. Sim. Aí apanhavam lá, chegavam em casa, não tinham o que fazer. Sim. Voltavam lá, acabavam por quê? Muitos deles saindo da escola. Meu Deus do céu. Sabe que eu vejo que acaba sendo, e você vai me dizer isso ou não, porque você tem muito mais conhecimento e vivência do que eu, mas eu vejo que é uma comunidade que não tem muita visibilidade, né? Eu não sei se tu concorda comigo, porque se tu parar pra pensar, por exemplo, esse final de semana no Fantástico teve uma matéria sobre o albinismo, que é uma condição que eu tenho, e também é uma comunidade que não tem visibilidade. É muito raro você ver uma pessoa albina na TV, você ver uma pessoa albina nos filmes. A questão dos surdos, eu percebo que, por exemplo, você vê uma pessoa surda sendo representada num filme? Raramente. Na novela, raramente. Claro, e o que eu percebo? A visibilidade, ela traz representatividade. Aquela pessoa se sente representada. Exato. Por mais que ela seja surda e ela não consiga interpretar aquela novela, alguém vai contar para ela, olha, filho, existem pessoas surdas na TV, no jornal. Essas pessoas, elas têm espaços dentro de outros meios. E isso faz com que aquela pessoa sinta força para falar, eu também posso fazer parte desses meios. Justo. Um outro ponto também importante é que, por exemplo, eu tive Libras dentro da faculdade, uma cadeira de Libras. Mas, se tu parar para pensar, eu tive essa cadeira de Libras, mas eu não tenho pessoas surdas inseridas dentro dos meios que eu estou, entendeu? Sim, sim. Ao mesmo tempo que eu tenho contato com a Libras na faculdade, a gente não conversa com pessoas Libras. Eu não consegui eu desenvolvi durante a faculdade aquela matéria. Sim. Mas depois eu acabo não tendo contato com elas, e isso muito por conta de esses espaços não darem portas abertas para essas pessoas. E exercitar a língua brasileira de sinais, porque é uma língua, tem uma estrutura, tem fonética, apesar de não ter som, é impressionante, assim. Mas, no geral, eles lutam muito por esses espaços, lutam muito, e a luta deles é impressionante, assim, a força de vontade que eles têm. Agora, claro, isso foi em 2002, 2001, 2002, que eu comecei a trabalhar com eles. Aí trabalhei mais efetivamente até por volta de 2014, 2015. Agora um pouco mais afastado em razão de trabalho e tudo mais, em situações mais eventuais. Mas, efetivamente, é um pessoal que precisa bastante desse apoio, né? Com certeza. Sabe que é muito... Desculpa, eu cortei você, pode falar. Não, ainda que eles tenham conseguido já uma boa parcela, né? Mas com muita luta. Sabe que eu ando muito de carro de aplicativo, a gente estava conversando agora há pouco. Isso. E tem um rapaz que faz carro de aplicativo aqui em Santa Maria, e a primeira mensagem que ele manda é: oi, eu sou surdo, caso você tentar falar comigo, se comunique através do espelho, porque daí ele tem um retrovisor ali, ele fica olhando para a pessoa e tal. E ele é uma pessoa muito querida, ele sabe que as pessoas não entendem, legal. Então tipo, ele faz certinho quando a gente concorda, mas nesse sentido, ele tenta se adaptar à nossa forma de tentar se comunicar com ele, né? Justo. Mas é muito legal porque se tu parar para pensar, ele já está acostumado com o trânsito, né? Ele dirige um carro, ele carrega pessoas ali, e ele, de alguma forma, ele está tentando, sabe? É bem aquela coisa, é uma pessoa que está se virando, sabe? E é muito bacana ver isso. Mas é interessante também ver, Albino, assim, que existe uma dificuldade deles em se comunicar com nós ouvintes, conosco, somos ouvintes, mas também existe uma dificuldade nossa de nos comunicarmos com ele. Com certeza. Eu trabalhei na UBRA como intérprete dos surdos que faziam informática, sistema de informação, e dos surdos que faziam psicologia e outros que faziam educação física, durante alguns semestres, né? E muitas vezes tu percebia isso na sala de aula, quando os colegas tinham que fazer um trabalho em grupo e ficavam 2, 3 ali, e o surdo, eles ficavam meio que sem fazer. Começavam uma ação e paravam. E aí tu tinha que intermediar essa questão, né? Para poder... Da mesma forma, os surdos. Então, assim, a questão da inclusão, nesse caso especificamente, claro que tem vários outros tipos de inclusão, vários outros tipos de necessidades e tudo mais, mas especificamente no caso dos surdos,
O que seria interessante, e isso é uma conversa que eu tive várias vezes com o professor Jefferson Miranda, que é professor do município de Santa Maria, professor do Estado, mestre em educação e tudo mais. Seria interessante se a gente conseguisse incluir, por exemplo, Libras, é uma discussão, tá? Libras desde o prezinho. Todo mundo aprender Libras, entendeu? E levando junto isso ao longo da... Naturalizar isso, Naturalizar essa questão. Aí seria bem mais interessante do que chegar na faculdade e fazer uma disciplina obrigatória sem ter o mínimo contato ou coisa do gênero, que se perde, acaba se perdendo mais adiante, né? Exatamente. Tu sabe que eu coloquei ali, até fiz a brincadeira, mas dentro do meu cast de histórias, eu tenho uma bem triste. Que eu fui acometido aos 6, se não me engano, 6 anos de idade, de uma inflamação nos tímpanos. Só que aquela inflamação ela foi tratada, só que aquilo se agravou. Aquilo se agravou e eu cheguei ao ponto de, na época, né, eu perdi em torno de 75% da audição. Nossa, isso que idade você tinha? No ouvido esquerdo tinha 6 para 7 anos. E 58 no direito. E eu cheguei ao ponto... E aí aquilo foi piorando. E eram feitos tratamentos. Eu morava em Santo Ângelo na época, e até que viemos para Santa Maria. E aí nós conhecemos o Dr. Carpes, que era um otorrino excelente em Santa Maria. O Dr. Carpes começou a me tratar e eu acabei fazendo, não tinha outra saída. Sim. O diagnóstico foi dado e eu tive que fazer, acho que, se não me engano, 3 cirurgias de tímpano. Onde nas últimas 2 houve a dilatação do tímpano, porque estava murchando, eu não lembro, eu era uma criança na época, né? Mas, enfim... eu tive que ir fazer um tratamento fonoaudiólogo porque eu estava desaprendendo a falar. Nossa. Porque eu não me escutava mais, entendeu? Não me escutava com muita dificuldade. E aí, automaticamente, eu lembro disso. Não existia bullying na época, mas eu sofria com aquilo porque as pessoas me chamavam na escola e eu sentia aquela dificuldade, e aí eu começava a me retrair, e acabou que eu acentuei a minha falta de audição. Entendeu? Claro. Aí eu imagino como que se sente uma pessoa com deficiência, né? Com essa dificuldade. Tu já se sentiu assim, exatamente. Essa pessoa que tem essa condição durante a vida inteira. Mas aí eu faço a relação, porque como tu disse, né? Existe diferença entre o deficiente auditivo e o surdo de fato. Surdo, exatamente. Né? Porque o surdo, de fato, é a natureza dele. Dele. Ele já nasceu adaptado, quer dizer, não nasceu adaptado, mas ele se adaptou naturalmente àquilo, né? A pessoa que tem o problema... Com relação a isso, eu vou contar rapidamente uma história de um surdo que foi presidente da associação, né? Ele é surdo de um ouvido e do outro ouvido ele tem uma deficiência bem grave. E durante a infância, descoberta a surdez dele, começaram a tratar, foram fazer exames, audiometria, e detectaram que ele podia usar um aparelho. Aí eles botavam um aparelho. Isso, claro, isso contando coisas de histórias que eu conversei com eles já há muitos anos. Provavelmente isso já deve estar bem mais superado e avançado. Sim. Na época, ele disse que quando ele era criança, botava o aparelho e tudo mais, obrigado, e o aparelho incomodava. Porque o que se sabe na época é que o aparelho não permite a gente ter a que se chama de audição seletiva. Ou seja, um monte de barulho, tu presta atenção naquilo que tu quer. Meu Deus. Que tu queres, por exemplo, tem um cachorro latindo, tem uma criança chorando, tem quantos testes eu passei nisso? Entendeu? Concentra a tua atenção exatamente. Concentra a atenção no barulho, no ruído que queres. E eles não tinham essa possibilidade eles usando o aparelho. Todos juntos, tudo junto, exatamente. E aí ele foi, eu perguntei para ele, mas e tu não gostou de estar escutando?
e ele aquilo incomodava, dava tontura, ele caía, ele não aprendia direito. E aí, quando ele chegou na adolescência, diz ele, né, em Libras, ele me falou, chegou na adolescência, ele pegou aquele aparelho, botou fora aquilo lá e ele fez o seguinte sinal. Paz, cara. Nossa. Melhor Sim, assim. aham. E aí eu entendi nesse momento Claro. que a natureza dele é sem som. Isso. Exatamente. A natureza dele é não ouvir nada. Claro. Exatamente. Diferente, né? diferente de nós, que Claro. ouvimos tudo, Claro. todos os barulhos, Claro. os ruídos, aqueles que incomodam, aquilo que é bonito, mas aquilo que nos incomoda também. Ele não. A natureza dele é em paz. E aí eu entendi, a natureza dele é dessa forma. Tu sabe que é importante esse relato, porque eu tenho por testemunha só a minha mãe. Então, quando eu fiz a última cirurgia, eu usei um tamponamento de tímpano, onde ele foi dilatado, até onde eu sei, Sim. e houve um tamponamento, porque era um tratamento pós-operatório. E chegou o derradeiro dia onde eu iria tirar os curativos. Meu amigo, eu tive a sensação da loucura, porque eu vinha de 3 anos escutando no som 2. Vamos exemplificar dessa forma. Um volume. 2. Uhum. Quando foi tirado o curativo e o dilatador do tímpano, eu escutava no som 12. E Uau, aquilo para caramba. mim foi o fim do mundo. Sim, era atordoante. Eu me atirava no chão. A minha mãe me levou de ônibus para casa, e a minha mãe é testemunha. Eu me atirava no chão com as mãos na cabeça, eu achava que eu ia enlouquecer. Quando eu vi um ônibus cruzar, eu achei que o mundo estava acabando. Sim, parecia que ia A ter- terra Nossa tremia. Senhora. Bom, Meio assim. moral da história. Entramos em casa, eu fui para dentro do meu quarto e eu fiquei 2 dias num quarto fechado. Nossa. De Nossa preferência com a Senhora. luz apagada. Tamanho, o Tiver trauma. impacto, sim. Tamanho, Também trauma. dificuldade, né, nesse Meu sentido. Deus do céu. É uma Então, coisa incrível. essa é uma situação que eles vivenciavam, né? Agora, claro, com novos exames, estudos, provavelmente em condições menos impactantes. Exatamente. E uma das coisas que que gostaria de dizer que é importante que, daquele trabalho que eu comecei inicialmente com eles de graça, como uma contribuição social, no meu horário de intervalo, eu ficava sem intervalo naquele dia para poder dar aula para eles, entender melhor eles. Por indicação deles, eu fui trabalhar num outro lugar. E lá eu trabalhei 3 anos, ganhando quase o triplo do que eu ganhava ali. Nossa, olha Olha só como só. são as coisas. Que coisa, é impressionante, assim, ó, verdade. o que tu oferece para a vida te devolve. E devolve, exatamente. com certeza. Exatamente. Toda certeza. É impressionante. E por indicação deles. E efetivamente com eles. Veja Sim. só. Entendeu? Depois fui trabalhar na Uber por indicação deles, Sim. porque precisava de intérprete. Claro. Fui trabalhar em outros lugares, tantos também com eles. Aham. Então, assim, se a gente der a nossa mão, estender a mão, Sim, sim. no sentido de apoiar, de ajudar, sem esperar, Com certeza. Outras coisas podem vir, né? outras Surgir. coisas Com vêm. certeza Outras vem. coisas Com vêm. certeza É impressionante. Tu tens uma pergunta específica para fazer para ele, Bino? Que eu vejo Tenho, que tu está sim. mexendo Tenho, nesse tenho, teu sim. mequetrefe Até aí, porque a né? gente falou muito sobre essa questão de Libras, que é super importante, mas eu sei que ele trabalha hoje na Controladoria Geral do município. Eu queria perguntar como funciona isso. Isso. Eu queria chamar isso assim, porque eu sei, claro, conheço o e então viemos ao gestor público, né? Dentro da gestão pública. E eu sei, Albino, que essas libras também entraram Sim, na gestão pública. Também Conta tá na um pouco gestão para a pública. gente dessa. Como isso tudo se conecta? Libras e gestão pública. Bom, gestão pública, eu sou concursado dentro do município, né? E efetivamente, assim, o trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente dentro do controle interno, como superintendente de controle interno, esse trabalho é um trabalho que ninguém vê. Ninguém vê. Sim. Os resultados saem para outras situações, aparecem em outras secretarias, graças ao trabalho do controle interno. Que efeito. Por quê? O controle interno, toda administração pública tem que ter um controle interno, isso é constitucional, é imposição da Constituição, Sim. e esse controle interno ele tem que verificar e ajudar a corrigir situações difíceis. Por exemplo, vamos dar um exemplo
simples. Chegou determinada verba federal, essa verba tem que aplicar em determinada situação, paraná, tem que fazer processo licitatório e etc., para poder aplicar adequadamente essa verba. O controle interno vai verificar se essa verba chegou de verdade, se o processo licitatório foi feito adequadamente. Tem um papel de fiscalização também. Fiscalização interna. Sim. Então, por isso, muitas vezes, somos personas não gratas. Claro. Porque isso vai lá, e eu não quero chegar e identificar culpados, por exemplo. Isso, eu não quero ter que enxergar erros. Justamente. A ideia é que funcione. Justo, exatamente. Pega o processo, analisa todo o processo, verifica onde é que está, estuda o processo, sugere melhorias, vamos melhorar isso aqui para poder ir mais rápido e para a situação funcionar. Claro, o período de pandemia foi um período bem mais complicado, porque daí precisava se olhar tudo, e dificuldades muitas. Comprava, não comprava, Perdemos fazia, não parâmetro fazia. de tudo, né? Parâmetro de tudo, impressionante, assim. E a administração pública me proporcionou, de certa forma, esse contato também com a comunidade surda, porque em determinado momento eu fui na Conferência Nacional do Esporte como intérprete, né, para intérprete do surdo de Santa Maria, que foi eleito delegado em Santa Maria e região, representando Santa Maria e região, e numa conferência nacional que tinha em Brasília. E essa conferência falava sobre o esporte e a inclusão social. Um tema muito interessante, uma discussão intensa, trabalho, muito trabalho. E isso é importante porque o professor Jefferson, ele é um sujeito que tem muita paciência, uma calma, uma tranquilidade impressionante. E ele é muito didático, muito didático. Ele é surdo, fomos aqui conversando e tal, chegamos lá. Ele tinha lá mais ou menos uns 40 minutos de palestra. Ele ia para o púlpito e fazia os sinais em Libras. Eu sentado na primeira classe, na primeira fila, o microfone, e emprestava a minha voz para ele. Que bacana. Então eu falava como se fosse ele. Fazia a leitura dele e falava. Exatamente, exatamente. Aí deve ser complicado, hein? Até não é tão complicado. O complicado muitas vezes é o inverso. O inverso. Porque daí, por exemplo, as pessoas, quando abria para perguntas, as pessoas pegavam o microfone e perguntavam. Daí eu fazia as libras. Né? Aí ele respondia em libras e eu pegava o microfone e fazia toda essa... Cada imediato exatamente, isso. Exatamente. E aí de volta. Mas o mais complicado da interpretação, porque aprender libras é fácil. Cada coisa tem um sinal específico. Claro. Por exemplo, você vai falar pai é assim, tem relação com o bigode. Mãe, aqui em Santa Maria é assim, em razão da sonoridade nasal, que logo que eles são crianças começam a fazer fonoaudiologia. Geralmente quem está junto é a mãe. Claro. Então o sinal tem que ser o som por aqui, mãe. Então eles têm toda uma história de cada sinal. Então isso varia de cidade para cidade. No geral, tem variações. Tem variações tipo mexerica e bergamota. E gírias e até outras coisas. Exatamente. E às vezes dentro, lá em Brasília, na conferência, onde eu consegui participar, outros surdos de outros lugares, em determinado momento que faziam alguns sinais que eu não entendia, ou que o surdo daqui não entendia, perguntava o que era no contexto, dizia o que era, depois a gente sentava, conversava e alinhava os sinais, né, porque isso é importante. Claro. Mas isso foi me proporcionado dentro da administração pública, eu consegui acompanhá-lo nesse sentido, né? E o controle interno, hoje, um pouco diferente da época que eu comecei lá, como no RH, justamente dentro dos recursos humanos, atender também esse pessoal. Claro. Hoje eu faço a referência, porque nós ainda não temos um intérprete de Libras concursado no município. Então, o próximo concurso vai ter, né, um concurso para Libras, para intérprete de Libras, e por enquanto eu faço esse atendimento. Quando chega alguém, o pessoal já me chama. Eu podendo, eu vou lá e digo, vou atender, vamos levar no setor que precisa, vamos esclarecer tudo isso sem problema. Eu não podendo, peço para ele agendar um outro dia. Vejo que ele quer,
agenda outro dia, que daí outro dia eu vou lá com ele para poder atendê-lo. Sim, sim. Mas é bem interessante isso. E hoje tem um grande público que busca, que tu percebe que, tipo, como é que eu vou te dizer? Existe demanda. Na verdade, assim, às vezes a demanda, parece que ela não está ali porque devido às dificuldades que tem. Mas no momento em que tu estabelecer isso, a demanda ela surge. Com certeza. Aí, por exemplo, tem atendimento aqui, pode ser na Câmara de Vereadores, pode ser em outros locais. Saúde, tem bastante assistência social, né? Cadastro na Minha Casa Minha Vida, na habitação. Sim. Então, isso tudo tem demanda. Com certeza. Sim. Tem demanda. E isso é interessante, a gente fez um levantamento disso, né? E à medida que o concurso vier e tiver aprovado, certamente vai ter. Que bacana. Se ajustar essa questão. Então, falando disso agora, dentro do controle interno. O controle interno também verifica, por exemplo, se a admissão está certa, se o Everton, que fez concurso público, se a classificação dele está correta, se ele foi nomeado na hora certa, se tinha vaga para ele, se não tinha vaga, se os valores que ele vai receber estão adequadamente. Então, a gente verifica tudo isso e é uma demanda, é um leque de atividades bastante aberto. É um leque de atividades bastante aberto. Sim. Dentro do controle interno. Ah, que legal. Tu sabe que vamos trazer um pouquinho do Café Itália, por favor, porque é interessante e é uma imersão do Clairton também. Ele está envolvido na história, Está envolvido na história, na questão gastronômica. Tu não vai acreditar numa coisa que eu vou te contar desse cara. Esse rapaz aí, ele assina como chefe criador de uma das receitas mais consumidas, tu sabe. Tu já me contou, eu tô esperando terminar para falar, amigo, eu já sei dessa história. Uma das receitas mais consumidas do Café Itália. Você que não foi no Café Itália, agora eu vou fazer o merchan aqui, né? Não, Acampamento 255, por favor, vá ao Café Itália, quase em frente às lojas Graziotin, né? Tem estacionamento na frente. Tem estacionamento na frente. E só chegar ali, pagar e tá tudo bem. Né? Exatamente. Boa. Mas assim, o Café Itália traz essas coisas inusitadas assim também, né? Sim. Temos uma linha de produtos italianos, enfim. O café é o melhor da cidade, enfim, eu tenho que dizer. Modéstia à parte, mas é verdade. É verdade. Enfim, eu sou testemunha. Eu sou testemunha disso. Temos duas testemunhas aqui, né? É verdade. Sim, é verdade. Duas. Eu estou falando do café, claro que existem outros lugares que tem muita coisa boa também. Enfim, mas o Clairton assina e tem muita gente que conhece, que vai escutar aqui agora e já experimentou. A delícia do professor. Um sucesso na casa. Um sucesso na casa. Isso foi inusitado, né, Clairton? E essa história tem que ser contada, por favor, Inusitado. Como é que foi? Essa história foi assim, ó, nós fomos convidados para um jantar na casa do Clairton, né? E eu, a Grace e o Henrico, né? E fomos lá como amigos do Clairton, obviamente não representando o Café Itália, mas como amigos que somos, né? E eu tenho que falar Café Itália várias vezes. Claro. Né? Aproveitar. Enfim, mas como eu falava do Café Itália, aliás. Fomos lá na casa do Clairton, fomos convidados para um jantar albino, tu não faz ideia. Eu ainda quero conseguir levar ele para cozinha do Café Itália, né? Porque qual era o prato mesmo? A carne, como é que foi? Na verdade, assim, rapidamente. Nós conversando no Café Itália, estávamos conversando e sempre o tempo é muito pouco para nós conversarmos. E aí ele disse assim, pá, a gente precisa conversar fora daqui. E eu, naquela empolgação, disse, quem sabe vocês vão jantar lá em casa? Isso tudo no mesmo dia? Não, isso foi... Isso foi planejado. Foi uma gestação. Uma semana. Mas daí marcaram de acontecer esse jantar. Sábado lá em casa, tal dia, sábado lá em casa. E ele, tudo bem, então tá. Vamos lá. E tudo bem, saí de lá pensando, mas eu vou fazer uma janta para pessoas que trabalham com comida, com gastronomia. Olha a responsabilidade. Ele me ligou e me disse assim, o que eu fui inventar? Eu tô ferrado. Eu disse, mas que isso? Eu tô ferrado. Mais uma vez você perguntou, olha onde eu me enfiei. Como de novo. E não é a segunda vez também. Já tem normal acontecer isso. Normal. E eu disse assim, mas meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Pensei e disse, eu vou fazer um prato que eu faço habitualmente, né?
quando vem visita na minha casa. Aham. Aí eu fiz uma maminha na panela de pressão cozida com vinho. Meu Deus. Que espetáculo. Isso, eu já salivei só de escutar. Tu não Esse um espetáculo, e realmente Sim. é um espetáculo. Né? Aham. Mas, Sim. e aí eu pensei, vou fazer esse prato, vou fazer algumas coisas básicas, uma salada básica, Aham. tudo bem. Mas pensei, o que eu vou fazer de sobremesa? Fazer Pra aquela pudim, confeiteira. Para confeiteira, meu Deus do céu. E agora? Aí disse, eu vou fazer um doce que eu sei fazer, Claro que é um que eu doce, conheço, que é sim. um doce que eu conheço e é um doce que a gente faz há muitos Não anos dá na minha receita. família. Não dá Aham. receita, Né? que ela é secreta. É secreta. Então não revela demais também. Né, que tem o pulo do gato. Tem o pulo Tem do o gato. pulo do gato, Ai, se não ó. revelar. Tem né? start, né? E aí eu fiz um doce que eu faço todos os anos, levo para minha família. Aham. Isso faz muitos anos que eu faço Sim. esse doce. E fiz o doce. Fiz o doce, tá, no final da janta. Nós jantamos, conversamos, ficamos até madrugada Que é conversando, madrugada, né? conversando, E conversando. Aham. E em determinado momento eu disse, vou servir o doce, né? Aí serviu o doce e tal, comi, pô. Eu disse, tomara que... Sim, Fiquei, vamos ver. né, O angustiado. que será que eles vão falar, né? O que eles vão falar. Albino, e a virada, né? Essa virada, esse detalhe, o pulo do gato, depois a Ana bota em off, Ana, o pulo do gato. Mas é que assim, ó, o que acontece? O doce tem um sabor inusitado. Sim. E então já vamos até trazer a Ana, por gentileza, porque nós trouxemos a delícia do professor para brindar o convidado hoje. Caramba. Não, por favor, Caramba. nada mais justo, né? Caramba. Não, nada mais justo, né? A delícia do professor, a receita do cara, que coisa o criador boa. tá aqui, como é que ela não, né? Pô, então... Não, pior, né? Perfeito, né? Não, e aí me falou que, a gente fez isso e tal, né? Do Café Itália. Eu fiquei emocionado, Olha achei só, olha só. muito... Que maravilha. Dá um zoom Olha em cima só. disso aqui, Aqui, por ó, favor. por favor. Qual câmera, Olha produção? aqui, gente. Isso aqui? Olha Aqui, só. Olha aqui. Os três Olhem juntos só que assim. espetáculo, gente. Olha só. Aí. Para Ana Nossa Flávia, por favor, Ana Flávia. Olha aqui, Ana Flávia. Meu Obrigado, Deus do céu. muito obrigado. O que acontece, Albino? Obrigado, Ana. O pulo do gato é o seguinte, a receita, obviamente, a gente sabe, expliquei para o Clairton, a receita ela tem que ser adaptada para uma questão de uma casa de alimentação, uma confeitaria, enfim. Sim, sim. Porque a receita original, a cobertura, não oferece a resistência segura, entendeu? Sim, justo. Então nós tivemos Para que... esse tipo Claro, de conflito. Isso, sim. Né? nós tivemos que adaptar, porque ele em si, a receita do doce, ela é segura, Aham. né? Mas a cobertura... Claro. Não é. Tanto. Sim, sim. Ela não se Então, mantém é um por mote tanto caseiro. tempo. É, Ela não se exatamente. mantém por tanto tempo. Isso. Aí o pulo gato, então, Claro. aí a dona Grace fez um... Quando ele me disse que Mas ia... foi favor. nesse jantar mesmo que tu decidiu isso, tem que ir pro Café Itália? Quando é que tu olhou para Quando- aquilo e é. falou? Em que Na momento? verdade, nós nos olhamos quando comemos, eu e a Grace. Se Aham. tu Já houve aquele olhar no contato. vídeo, tu vai ter... Caramba! Na hora que nós experimentamos, nós automaticamente nos relemos os Aham. dois. Sim. Cara, tem alguma coisa Aham. diferente nisso aí. Não, e aí e o detalhe assim, Eu vou comer. e eu meio acanhado, né? Porque era Claro. um doce. E tu apreensivo, pensando, o que será que eles acharam? Não, assim, eu não ia nem perguntar, Claro, porque assim, claro. ó, por certo, né? Não ia estar adequado, Aham, né? Por conta sim. de. E eu fiquei E quieto aí, equipe? quando eles estavam. A equipe recebeu também aí, ó. Quando eles estavam. Quando terminaram de comer, pararam e tudo mais, eu disse, pai, esse é um doce de muito tempo, assim, família e tal. Uhum. E disse, é? E eu percebi que não conhecia o doce, né? Aham. E eu, pai, eu Espetáculo. expliquei a questão do doce. Nossa senhora. Indo para casa. Já indo para casa, isso, vamos às 2h da manhã, né? 13 uns quebradinhos. 13 e pouco da manhã, então, desculpa, bati E o aqui, jantar né? foi bom, né? Saiu de Não, madrugada. saímos Não, 3 horas da manhã. ainda levou para casa. Claro, que eu não ia levar. Levou os restinhos para casa. Levou prova ainda. Levei para casa, postei foto no outro dia e só eu comi, não deixei ninguém. Meu Deus. comer. Não, Jantou cara, não. no outro dia? Não, já almocei e jantei no outro dia, cara, para ter uma ideia. E aí, indo para casa, eu e a Grace, né? Eu dirigindo e a Grace, boa, né? Bom, né? Digo, ótimo, muito bom, né? Os Pois dois é. pensando a mesma coisa, mas ninguém falou. Na hora. Vamos fazer o cara assinar esse troço aí. na semana eu comuniquei ele. Vem aqui que eu tenho que te mostrar. Aí ele me pra mandou uma informação, eu disse, mas olha aqui que emocionante, que Aham. bonito, que gesto bonito, né? Uhum.
Ele disse, não, tu precisa vir provar pra gente dizer se tá ok, se não tá ok. Claro, né? tem que passar pelo teu aval. Justamente. Eu provei e ficou melhor que o meu. 1 milhão de vezes melhor que o meu. Delícia. Gente, é um espetáculo. Uma delícia, por favor. Vão ao Café Itália e vocês vão encontrar, veja bem, só no Café Itália. Você pode andar pelo mundo inteiro, vai para a Europa, Exatamente. Estados Unidos, Disneyland, Disney World, né? World é Disneyland, né? Você não vai encontrar. É só no Café Itália que você na encontra casa do delícia. Cleiton. Ou na casa do Cleiton. Exato. Lá é melhor. Lá porque tem um pulo Mas do depois gato. a Grace fez, não fez? Hã? Depois a Grace fez em casa. Depois ela né? fez, não, em casa a receita original. Aí me mandaram foto dizendo, você deixa um pedaço para mim. Uma delícia, é verdade, olha só. Eu não posso me exceder muito, né, Albino, porque, enfim, né, mas é um doce maravilhoso. Muito obrigado pela Eu que inspiração, agradeço. né? Eu que agradeço o carinho, a lembrança, enfim, a homenagem. Muito bom. Nunca me senti tão lisonjeado. Não, dessa forma. e aí o pior é o seguinte, às vezes eu passo vergonha que ele chega e não tem. Eu cheguei dele. Significa que tá saindo, né? Significa que o negócio não Não para em para, casa. não para. Eu me lembro que uma vez tu fez um vídeo lá e mostrou, né? E, cara, sai Sim. sai mesmo. Mas que É um bom. dos produtos mais requisitados da Que bom, da casa. que bom. Legal, E há né? muitos anos eu faço. Leva o Mas final foi do uma ano. invenção tua? Como isso surgiu dentro da família? Não, na verdade, assim, a história toda, eu não me lembro, faz tanto tempo que isso Sim, se faz já na faz há tanto família, tempo né? que nem sei. Não sei se a minha mãe fazia ou coisa do gênero, sim. mas enfim, a gente sempre Isso sempre Comia teve inserido dentro do teu tradicional. exatamente, assim, principalmente no final de ano, Natal, quem vai levar um doce? Até quando no Natal eu passo na casa de uns amigos meus, eles sempre perguntam, tu vai trazer o doce, Clairto? Vou levar o Que doce, legal. que é o mesmo doce que eu levo sim. lá, né? E agora tem nome, né? Agora tem nome, Tem nome, delícia, delícia do professor. Professor, muito legal, muito legal. Assim. Que legal. Albino, eu queria falar de um assunto aqui que eu acho que é pertinente, até pela presença do próprio Clairto. Eu sei que tu queria me fazer uma pergunta a respeito de uma coisa que vai acontecer também. Isso, sobre uma novidade que vem aí, que eu tô louco pra saber. Não é uma novidade, é a novidade. É a novidade, ok? A gente fala. Mas, obrigado. Bom, assim, enfim. Essa novidade está vindo aí para balançar com as Movimentar as estruturas. coisas, né? Ela vai mexer. A gente não vai dar spoiler, não dá Tu para gera toda essa expectativa, tu me gera uma ansiedade, tu fala que não vai dar spoiler. Tira o Everton daqui agora, gente. Não quero mais. Nós vamos mexer com um conceito muito importante na minha vida, que é o café, né? É o Cultura Café, é o Café Itália, isso tudo provém do café, né? Sim, É ele que nos proporciona isso. Então, e eu sempre falei do Café Itália, eu falei que a prioridade número 1 do Café Itália, existem cafeterias, ok, mas a prioridade número 1 do Café Itália sempre foi a qualidade do café. E eu tenho uma busca incessante, importantíssima. Eu tenho uma busca incessante nesse sentido. E é de café que nós vamos falar. Tá vindo aí. Já deu um gatilho aí. Eu dei a pontinha do spoiler, então, tá? Eu prometo que no outro programa eu dou mais, mas enfim, isso vai mexer com as estruturas do mundo do café. Que legal. Penso eu, né? Aqui dentro da minha humildade. Tô brincando. Mas tá brincando ainda. Tu viu? Nesse não é humildade, não, eu tô brincando. Não, eu tô brincando, nem sou. Ele só não é mais humilde porque é muito modesto. É verdade. Ok. Beleza, mas eu quero tocar numa coisa agora. Que isso, Clairto, não me leva a mal, mas tu como um gestor público, e eu não quero, por favor, eu não quero dar uma pedrada em absolutamente nada. Eu quero trazer isso à tona porque isso me tocou muito como um empresário, mas antes de tudo como ser humano, né? Houve uma ocasião que há não muito tempo atrás, coisa de um mês,
eu saio do café em torno sempre de 8 horas, 8 e pouco da noite, e saio do café e venho para a garagem, que é na esquina da Astrogildo, naquele prédio da esquina, onde tem a galeria... Astrogildo com acampamento. Isso, Astrogildo com acampamento. E ali naquela esquina tem 2 containers de lixo. Tá? E a maioria das vezes, confesso que eu saio uma funcionária minha e é o caminho dela lá atrás, o lixo, mas quando fica, eu que trago. E eu dobrei na esquina e era 8 e pouco da noite, não tinha ninguém na rua praticamente, estava frio, meio frio. E, como de costume, o pessoal fica ali coletando lixo ali, reciclável, coisa. E tinha uma senhora, e normalmente eles têm uns sacolões muito grandes, eles botam ali que toma calçada, e eu estava com lixo na mão, e essa senhora estava ali, enfim, tomando conta da calçada, aquilo ali, eu não quis atrapalhá-la, eu dei a volta por trás do container e contornei o container e voltei. E cheguei para ela e digo, isso aqui é um lixo de cozinha, não mexe aqui porque tem orgânico, tem coisa... Sim, claro. E essa outra que eu vou largar aqui tem lata, tem coisa de lixo seco, né, sempre separado. E levantei a tampa do container. Quando eu levantei a tampa do container, eu me assustei, porque veio uma luz de dentro. Veio um feixe de luz de dentro do container. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E olhei, cara, e tinha uma criança dentro do container. Isso me impacta muito. Eu me assustei com aquilo e foi num reflexo meu. Eu digo, menina, o que é isso que está fazendo aí? Sai daí, sai daí, sai daí. E ela, não, tio, eu estou ajudando a mãe. Eu digo, não, mas aí não é lugar de você estar aí, sai daí de dentro, você está dentro de um lixo. Ela me disse assim, a gente tem que comer. A gente tem que comer. Eu digo, qual é o teu nome? E ela me disse assim, meu nome é Silvana, eu sou a Silvaninha, tio. Eu digo, quantos anos tu tem, Silvaninha? Eu tenho 8 anos, tio. Nossa. Gente, eu tenho um filho. Ele tem 8 anos. Vamos falar de condição, porque aí eu faço tudo o que eu posso fazer para criar meu filho bem. Enfim, ok. Muitos pais, muita gente. Mas, Clairton, aquilo ali não é lugar de criança. Não tem o que ser discutido, né? Não tem, exatamente, não tem. Não é lugar de criança, concordo, não é lugar de criança. Concordo, não é mesmo. E eu sei que isso não é uma questão de gestão pública. Isso vai muito além. Vai muito além. Isso vai muito além. Provavelmente vai muito além da simples gestão pública. Não dá para tu dizer que existe ou um gestor, alguém responsável. Isso é um problema. Exatamente. Um problema social muito Social, grave. Muito grave. Muito grave. E eu gostaria de dizer também assim, que, como tu disseste, pode não ser um problema de gestão pública, que é um problema social, e efetivamente, assim, pode ser que essa família ela não esteja inserida em determinado projeto, programa e tudo mais. Pode ser que ela esteja inserida em projeto, programa e tudo mais. Pode ser que mesmo assim, tem vários casos. Pode ser que mesmo assim as pessoas usem das crianças porque sensibiliza mais. Tá? Pode ser que essa mãe não tenha com quem deixar essa criança para ela poder catar à noite. Ok. Né? Pode ser uma série de coisas complicadas. Eu entendo todas essas nuances. Sim. Mas eu quero concluir para vocês assim, porque infelizmente estamos encaminhando para o final. Clairton, aquilo ali acabou comigo. Acabou comigo. Eu vi que ela não ia sair. Sim. Eu não coloquei o meu lixo ali, eu deixei o lixo lá de fora. Eu era perto da minha garagem, eu entrei na minha garagem e eu
eu tive uma crise de choro. Eu estava de moto aquela noite. Eu não conseguia sair da garagem. E quando eu estava saindo da garagem, me conhecendo, eu liguei para a Grace e disse para ela assim, quando eu te der um toque no telefone, tu vem na frente de casa. Porque eu cheguei desesperado na minha casa. Eu não queria que o Henrico visse aquela situação, porque o Henrico me conhece muito bem, e ele ia se preocupar comigo, e só que eu não conseguia me retomar daquilo ali. Aquilo ali foi extremamente impactante. Muito forte. A mim. Então, vocês até me desculpem eu trazer à tona isso, mas se faz necessário, amigo. É só relato de uma pessoa desesperada. Eu não vi mais ela, eu não encontrei mais ela com a mãe dela. Eu vi uma senhora passando esses tempos, me parecia que seria aquela senhora, mas eu vi no escuro. Sim. Enfim. Mas eu queria lançar uma semente. Eu acredito que existem pessoas, nós nem tocamos numa questão que era fundamental para essa conversa aqui, da comunicação não violenta. Que nós tínhamos citado. Assunto sensacional. Eu estou falando que, Andrei, tem que ser 2 horas, André. Pelo amor de Deus, nós temos que dar um jeito nisso. Mas assim, gente, vamos buscar um auxílio. Eu, da minha parte, como empresário da cidade, eu quero pedir aos meus convidados que vieram aqui que me ajudem, que nos ajudem a criar uma corrente. Porque isso é uma questão educacional também. Isso é uma questão cultural. Mais até cultural do que propriamente educacional. Exatamente. Mas eu acho que se cada um der um pouco de si... Bem isso. Eu não estou pedindo dinheiro, porque tem coisas que a gente não resolve com dinheiro. Eu estou pedindo uma saída. Isso. Justo. Eu estou pedindo uma saída. Eu estou pedindo uma ajuda. Uma saída. Vocês têm o meu contato, as pessoas que vieram aqui, pessoas de um coração, meu Deus do céu, Sim, tremendo. Tremendo. E tem outros que também virão, e pessoas que nos conhecem, que nos assistem. Gente, se dá para colocar como uma frase, então ela é o seguinte: lixo não é lugar de criança. Não é lugar Eu não quero ver criança no lixo. Eu não quero lugar de ninguém. De ninguém, é verdade, de ninguém. Especialmente das crianças. Especialmente crianças. Me desculpe, eu não consegui me conter assim, mas importante. Se tu vê, cara... É um relato importante. Se tu vê, meu Deus do céu. Sim. A gente que ajuda, tem a questão do... O Clairton é presidente da Sociedade Espírita também. Ajuda muita gente, tem uma parceria. Eu já participei nisso aí, a gente tenta ajudar. Muito importante. Sim. A gente justamente vem ao encontro disso que ele está falando, desse auxílio, que a gente luta o ano todo buscando apoiar e estender a mão. A gente tem sopa, a gente tem sopa todo sábado para a comunidade. Tem o poder público tem as cozinhas comunitárias que oferecem alimentação também. Sim. Tem os CRAS, né, que são instituições, são dentro da assistência social, que as pessoas podem procurar e avaliada a situação, será levado o alimento para eles. Então, assim, tem alguns itens e tem outras tantas instituições que também estendem a mão nesse sentido, mas pelo que se parece ainda não está sendo suficiente. É preciso, lógico, que todos nós nos unamos, né? De uma forma mais tranquila, com o objetivo de estender a mão mesmo. Exatamente. Estender a mão e fazer o melhor que tem para todos aqueles que ali precisam. E é aquela coisa, a união faz a força, né? A gente conhece esse ditado já há tanto tempo, eu acho que é muito sobre isso que vocês dois falaram, sobre o poder privado. A gente, enquanto empresário, a gente, enquanto pessoa também, né? Eu estou usando o exemplo enquanto empresário ou empreendedor, porque a gente também tem possibilidade de dar acesso a outras coisas. Então, se unir e, como tu disse, não é dinheiro, é tempo. Dedicar tempo para aquilo, para que não só uma ou duas cabeças estejam pensando, mas sim 5, 10 unidas para poder desenvolver alguma coisa que vai ter muito mais força. Exatamente. Acho que é muito sobre isso, né? Muito sobre isso. Solidariedade. Na mira. Exatamente. Eu peço desculpas porque eu me emociono e não consigo expressar, né? Expressar, às vezes, atingir o objetivo, mas como eu coloquei assim, ó, não é lugar de criança. Isso. Enfim, vamos buscar uma saída. Exatamente. Vamos solidariedade é importante. Isso. Né? Muito importante. Solidariedade. Vamos virar um pouco o nosso foco e a gente vai encontrar uma situação
desesperadora. Uhum. Entendeu? Isso. Porque a reverberação do que isso causa na vida de uma criança lá na frente. Exatamente. E aí a gente volta num ponto que a gente falou lá no início. Como qualquer outra situação, mas fazendo isso a gente tem muito mais a aprender do que a doar ou a ensinar. Sempre. A gente vai, com certeza, tirar Sempre. frutos disso. Sempre. Assim como essa conversa gera frutos, assim como qualquer ação que a gente tem, ela vai ter um fruto. Vai produzir frutos. Exatamente. Né? Todas Então, as nossas ações vão produzir frutos, exatamente. é importante. E o importante é que sejam frutos bons, né? Positivos, exatamente. Positivos. Uhum. Havemos de trabalhar em cima disso. Exatamente. Estender a mão é a melhor coisa que tem, como diz Com lá certeza. a música do Almir Sater, né? É. Tá? Amigo, a gente está a menos de 2 minutos de encerrar o programa, Menos não de 2 acredita? minutos. Então, Caramba. Como não, passa rápido. eu sempre falo, e eu vou ter que começar a agir, Sim. né? A questão do raio-x, né? Aham. Ele precisa acontecer o quanto Ele antes. precisa acontecer. O raio-x, então, é o contraponto do que não conseguimos desenvolver aqui na mesa. E eu queria te fazer uma pergunta, antes de me despedir, nos despedirmos. Sim. Nós temos que falar de comunicação não violenta, porque isso é importantíssimo. Importantíssimo, um curso que eu participei agora na Faculdade Palotina, na FAPAS. A melhor pessoa para falar sobre comunicação não violenta é a minha professora. Né? E Já joga o nome dela na roda, por favor. Já, que ela já vai ser... E assim, a professora, A próxima. ela tem toda uma... Ela tem um longo tempo de trabalho já, e estudos e ensinamentos e práticas da dialógica, né? Sim. Da práticas restaurativas dentro do Poder Judiciário e a comunicação não violenta. Tá? E nesse sentido aí, até me esqueci, tu falou, falou o nome da professora, me esqueci o nome da professora. Vamos Agora, trazer a efetivamente. professora... Não, mas efetivamente, assim, Sim. eu fiquei de entrar em contato com ela, tá viajando, Aham. mas eu entro em contato sim, e seria interessante ela vir, Com que certeza. certamente ela vai trazer lições espetaculares, incrível. porque a comunicação não violenta, ela marca na gente, ela registra em nós Claro. situações que nós habitualmente usamos e são violentas. E a gente não se dá E conta. não Não nos damos soubemos. conta. Não Tá? damos conta. Então é preciso que ela tem três situações importantes. Primeiro, que é o intrapessoal. Eu comigo. Para eu pensar dessa forma, eu preciso melhorar em mim muitas coisas. Eu contigo. Com certeza. E o resultado disso tudo é social. Que É bacana. impressionante. Gente, vamos trazer a professora. O Aguardem, Clairton porque vai ela virá. retornar com ela. Com certeza. Clairton, meu querido, meu irmão, muito, muito, muito obrigado. Pena que nós temos que nos despedir, porque é uma nós pena. íamos trazer esse tema Eu que que é agradeço. riquíssimo. Mas muito obrigado de todo o meu coração, Albino também, né? O Cultura Café encerra mais esse episódio, dizendo para vocês que, apesar da gastronomia, da linha de tudo que a gente traz e que é um foco nosso, nós temos a obrigação de um cunho social. Importante. transformação, Importante. né? Transformação. Importante. E queremos trazer isso. Uma parcela de contribuição social certeza. importante para todos. Importante. Importante para todos nós. Temos amigos que podem ajudar, é isso que faremos. Meu Exatamente. querido, um beijo para ti. Muito obrigado. Querido, muito obrigado. Muito viu? obrigado, Albino. Sem aqui. palavras para Muito agradecer. obrigado Tua pela... participação é muito especial pra gente. Muito. Por certo. Vamos vou combinar trazer, com a tá? professora? Eu trago o retorno. Amigo, obrigado por hoje também, viu? Gente, foi assim, ó, inenarrável esse programa. Muito obrigado a todos. Obrigado, equipe que tá aí por trás. Muito obrigado. Pessoal, obrigadão. Muito obrigado. Gente, um beijo para todo mundo. Cultura Beijão. Café encerra. Voltaremos. Até logo Isso aí. mais. Um Até mais, abraço. pessoal.